Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Emanuele, da disciplina de Sociologia, e essa é a nossa primeira aula aqui no Pré-ENEM. Está sendo um prazer a gente se encontrar aqui virtualmente para que a gente possa fazer algumas discussões da nossa disciplina. Bem, nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre desigualdades sociais. Essa vai ser a nossa primeira aula. E esse é um tema, né, um tema bem amplo, mas a gente vai falar um pouquinho o que é essa desigualdade, como é que ela está representada na nossa sociedade. E para começar um pouco a nossa aula, eu trouxe aqui uma imagem, né, para a gente trazer um termo para a gente pensar, né? Nessa imagem aí tem três peixinhos, e aí um lá está pensando, o menor, não existe justiça no mundo. Né? O outro, existe alguma justiça no mundo. E o outro, o mundo é justo. Né? A ideia é a gente pensar essa questão do que é justo, o que é justiça. Né? É um conceito extremamente complexo e que vai depender de muitos aspectos da nossa sociedade. Muitas vezes, o que pode ser justo para uma determinada categoria da sociedade, para outra categoria pode não ser justo. E nem sempre a lei ela também é justa. A lei ela é um ordenamento, uma organização da sociedade, né? E ela nem sempre vai dar conta de todos os elementos do que é ser justo ou não. Mas quando a gente está falando de justiça social, aí existem alguns parâmetros, né, para que a gente faça essa discussão. A ideia de justiça social está muito ligada à ideia de desigualdades. Quando nós começamos a falar sobre justiça social, inevitavelmente nós pensamos em algumas desigualdades, né? Em algum processo de desigualdade, de opressão, algum processo em que as pessoas então estão em condições inferiores, não estão em condições iguais, seja na educação, seja na saúde, seja no trabalho, em várias dimensões da nossa sociedade. Então, essa noção de justiça social, ela está muito ligada a essa discussão das desigualdades. E é bom a gente também reforçar que a nossa Constituição, que ela foi promulgada em 88, um dos termos bem fortes é essa ideia de justiça social. Por quê? Porque ela é conhecida como a Constituição Cidadã. E muitos elementos da nossa cidadania, da nossa estrutura de sociedade, elas estão amparadas nessa legislação, que é fundamental. E que em um outro momento a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E aí eu trouxe essa charge para poder a gente problematizar um pouco essa ideia de justiça, para que a gente comece a falar das desigualdades sociais. E aí eu trouxe também uma fala de um escritor chamado Ariano Suassuna, que ele diz assim: é muito difícil você vencer a injustiça secular que dilacera o Brasil em dois países distintos, o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. Olha só, o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. E se nós formos pensar um pouco sobre o nosso país, né, e as desigualdades sociais que a gente vai discutir, tem muito a ver. O foco é a gente pensar isso no nosso contexto, na nossa realidade, nesse contexto de Brasil. E nós temos essa discussão muito forte dos privilégios e quem tem privilégios, né? E que privilégios são esses? Então, um país onde nós temos privilégios para poucos, a ideia de justiça social, ela é uma ideia, né? Ela é uma ideia muito pequena ainda. Né? Nós ainda precisamos fazer muito, precisamos discutir muito esses elementos para que a gente possa entender por que nós temos tantos despossuídos, por que nós temos poucos privilegiados e por que a nossa sociedade tem um nível de desigualdade tão grande. Para a gente ter uma ideia, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, ele ocupa a quarta posição, de acordo com algumas pesquisas da ONU. E isso faz com que a gente pense muito, né, acerca não só da questão da pobreza, mas
inúmeras desigualdades que afetam, né, a nossa sociedade. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa aula. Bem, primeiro, é importante a gente entender o que é que nós vamos discutir na nossa aula aqui de desigualdades. Nós vamos ter três elementos, aí, três aspectos que a gente vai desenvolver aqui na nossa aula. Primeiro, a gente vai trabalhar com conceito e algumas especificidades, algumas tipologias, que são tipos de desigualdades sociais, porque a gente não tem só uma desigualdade, a gente tem algumas, e a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto brasileiro, para entender como que o Brasil está dentro dessa realidade das desigualdades e como apresenta essas desigualdades, né? E como a gente também faz parte delas, né? E para isso eu trouxe uma charge aqui, né, para a gente começar um pouco essa nossa discussão que a gente já está falando, né? E nessa charge, a gente está vendo aí a ideia, a gente vê duas crianças que vê um outdoor e fala de que planeta eles são, né? É um outdoor que retrata uma realidade muito diferente da realidade em que essas crianças fazem parte, do que elas convivem. E isso mostra essa desigualdade social e econômica que é muito forte no nosso país, né? Tão forte que as pessoas que estão em situação de risco, em situação de pobreza, em uma situação de vulnerabilidade, elas não conseguem nem imaginar uma outra realidade tão diferente da delas, né? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Bem, primeiro vamos trabalhar com o conceito, mas o que é mesmo desigualdade social? E aí eu trouxe um conceito aqui para a gente começar a pensar sobre esse termo, né? Desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Quando nós pensamos em desigualdade social, imediatamente a gente pensa nessa ideia de classe, de condição econômica, né, de grupos sociais econômicos, padrões econômicos. A gente sempre faz essa relação com o aspecto econômico, né? E não está de um todo errado, né? De fato, a questão da desigualdade, o aspecto econômico é um dos aspectos que compõem a desigualdade social. Talvez o mais visível e que seja um aspecto também que termine permeando, fazendo parte das outras desigualdades que nós vamos trabalhar. Mas será que esse conceito é suficiente para a gente compreender a realidade? Será que a gente trabalhar com o conceito de desigualdade, que coloca a questão econômica, a questão de classe, como elemento mais importante, será que isso é suficiente para que a gente entenda a realidade que a gente faz parte? Né? Aí eu resolvi trazer um outro conceito, que acredito que seja um conceito mais amplo e que seja um conceito que dê melhor, né? Que dê mais conta da realidade em que a gente vive. Porque o conceito de desigualdade social é um conceito bem complexo. Não dá para a gente pensar a desigualdade social só no âmbito econômico. Existem as desigualdades que estão ligadas à questão da cor da pele, à questão de raça, racial, a desigualdade ligada à questão de gênero, a desigualdade ligada ao aspecto de idade, a desigualdade demográfica. Existe uma série de desigualdades que, ao longo do tempo, vão sendo construídas e que vão categorizar, né, os grupos e as pessoas na nossa sociedade. Então, só o aspecto econômico ele não é suficiente para que a gente possa entender as demandas e todos os elementos que fazem parte da nossa sociedade. E aí, para a gente pensar melhor e entender melhor a complexidade desse conceito, eu trouxe esse outro conceito para a gente pensar a desigualdade. Desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo, faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou de grupo social. A gente pode ver que aqui
esse conceito, ele dá conta de muitas dimensões humanas. Ele dá conta da dimensão econômica, da dimensão de gênero, da dimensão racial, da dimensão religiosa, da dimensão de grupo social, da dimensão econômica, né? Então, dá a ver muitos aspectos, muitos elementos que compõem a sociedade, né? E essas desigualdades, elas vão sendo construídas ao longo do tempo, vão sendo construídas a partir de vários elementos, vários aspectos que fazem parte da sociedade, que estão ligados a aspectos sociais, culturais e também políticos, né? Porque a gente constrói, ao longo do tempo, a sociedade vai construindo conceitos, vai construindo estruturas que vão fazendo com que a gente se encaixem ao longo do nosso processo de socialização nessas estruturas. E essas estruturas também, ao longo do tempo, elas são rompidas. E são criadas outras estruturas, são criadas outros elementos que vão compor a sociedade. Se nós formos ver essa condição de gênero, né? Por que nós discutimos hoje gênero? Porque hoje as mulheres estão numa discussão acerca da igualdade, na igualdade no que se refere à formação educacional, à relação com o trabalho, aos direitos sociais, né? Há uma série de elementos que fazem parte da sociedade. Por quê? Porque o papel dessa mulher e a representação dessa mulher está mudando. Então, consequentemente, essa relação com a sociedade também muda. E aí alguns conceitos começam a serem questionados, a serem repensados, a serem reconstruídos. E um dos aspectos para que essas mudanças e essa reconstrução de conceitos e de novas práticas, né, de novas formas de agir, para que essas novas formas de agir e de pensar elas possam se estruturar na sociedade, é preciso que novos valores, novos elementos sejam construídos, né, na nossa sociedade. Então, esse é um ponto aí importante para a gente ver como, ao longo do tempo, esses aspectos vão se estruturando e vão sendo mudados ao longo do tempo. Então, esses processos de mudanças são processos também históricos. Então, é importante que a gente entenda que há toda um contexto histórico, há toda uma realidade para que essas mudanças que elas aconteçam e que elas possam acontecer. Então, as mudanças não acontecem da noite para o dia, ela é um processo. E é importante a gente entender isso até quando a gente pensa a nossa estrutura educacional. Né? Como que nós chegamos até aqui? Né? Nós chegamos por uma série de mudanças que, ao longo do tempo, foram se construindo e vão se direcionando para determinados lugares. E aí eu trouxe para a gente reforçar essa ideia da desigualdade como algo mais amplo, a desigualdade que envolve várias dimensões humanas. Eu trouxe um sociólogo chamado Boaventura Souza Santos, que é um sociólogo que trabalha bem essa questão da desigualdade e faz a gente pensar alguns elementos importantes da nossa sociedade. Ele vai dizer assim, ó, temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. Olha só como essa fala dele é bem interessante para a gente pensar, porque ele fala de um certo paradoxo, né? Quando nós temos a discussão do direito a ser iguais, né? E essa questão de ser igual tem a ver com critérios, né, que a sociedade estabelece, como regras, normas, leis, né? E aí a gente luta por essa igualdade para que a gente tenha essa perspectiva igual diante de determinados critérios que a sociedade constrói. E aí ele diz, quando a gente tem esse direito, é quando a diferença ela cria uma inferioridade, ela nos coloca em uma condição de desigualdade. E quando nós estamos nessa condição de desigualdade, é como se estivéssemos inferiores a um determinado parâmetro da sociedade. Né? E essa inferioridade, ela vai criar determinadas desvantagens, determinadas desigualdades. Por exemplo, se eu não tiver acesso a uma boa educação, a uma formação educacional boa, eu vou ter um processo de desigualdade que vai, né, se revelar lá na minha relação com o trabalho.
e, consequentemente, a minha condição econômica, a minha condição social e a minha condição política. Por quê? Porque, como eu não vou ter acesso a uma formação adequada ou de melhor qualidade, isso vai comprometer as minhas outras dimensões, né? Então, isso vai terminar me inferiorizando diante de determinados aspectos e elementos da nossa sociedade. E quando a gente está se relacionando com a diferença, né, sempre que essa diferença ela se torna presente, aí a gente vê que a igualdade também ela nos descaracteriza, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque essa fala do Boaventura faz a gente fazer uma relação entre igualdade e diferença. São dois aspectos que fazem parte da sociedade e a gente escuta muito, né? A gente tem que respeitar as diferenças e de fato nós temos, porque as pessoas, nós vivemos uma sociedade democrática e as pessoas podem pensar diferentes, mas o pensar, o agir, o ser diferente segue também alguns parâmetros, alguns elementos da nossa sociedade. É preciso que a sociedade também garanta que nós possamos ser diferentes. E quem garante isso para a gente? Vivemos numa sociedade democrática, onde o aspecto da liberdade, o aspecto da igualdade é um parâmetro importante, né? Um fundamento importante para organizar. Então, lidar com a diferença e com a igualdade vai ser sempre uma relação que vai sendo construída ao longo do tempo, né? E que com as tecnologias, com os novos saberes, com o desenvolvimento das sociedades, essa discussão ela ainda permanece, ela ainda continua, ela não finda. Por quê? Porque a nossa sociedade está o tempo todo se transformando, ela está o tempo todo sendo modificada, ela está o tempo todo passando por transformações. Então, toda essa relação com o que é igual e com o que é diferente também vai sendo alterada ao longo do tempo. Então, esse também é um processo importante para a gente ter uma noção, né? Para a gente também não colocar eles como antagônicos, eles não são. Numa sociedade democrática, a diferença e a igualdade, elas transitam, elas estão ali presentes. O que a gente não pode é fazer com que essa diferença nos inferiorize. Aí ela já começa a criar alguns problemas. Aí ela começa a trazer esse elemento que é o aspecto da desigualdade social. Bem, e aí para a gente pensar, eu trouxe também uma outra fala de uma pessoa, né, que foi bem importante, tanto na relação com as pessoas negras, mas também um representante ativista e político, né, que é o Nelson Mandela. Ele disse assim: democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia. Então, não adianta nós termos uma sociedade democrática, né, uma sociedade democrática por si só, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue atingir todos os elementos de cidadania, de representatividade, se ela não tiver, né, as questões básicas adquiridas, asseguradas para as pessoas. E uma delas é a educação e a saúde. Se nós não tivermos isso assegurados, nós vamos ter uma sociedade que é uma concha vazia, ou seja, uma sociedade com muitas desigualdades, que é muito a realidade do Brasil. Então, hoje a gente vê a realidade do Brasil como uma sociedade democrática, mas com um nível de desigualdades sociais enormes, gigantescos. E isso faz com que a gente tenha muitas dificuldades sociais, econômicas, políticas, educacionais, de saúde, sobretudo agora que a gente está vivendo essa questão da pandemia. Os efeitos que a pandemia está trazendo para o mundo inteiro é extremamente problemático, mas certamente para um país onde as desigualdades são maiores, os efeitos são muito mais intensos. Imaginem, no processo de isolamento que todos nós estamos passando, que todos nós estamos vivendo, mas será que todo mundo pode se isolar mesmo? Será que todo mundo pode se proteger? Imagine nessa imagem aí que eu trouxe para vocês, que mostra bem essa relação da desigualdade, né? A gente vê aqui do lado
exemplos de moradia, uma realidade social onde as pessoas moram muito melhor, têm acesso a uma série de serviços, têm uma condição de vida, e do outro lado nós temos uma periferia, onde nós temos um amontoado de casas, nós temos uma desorganização urbana, certamente nós temos dificuldades de serviços básicos para essas pessoas. Então, onde é que essas pessoas, no momento de uma pandemia como essa, onde de fato elas estão mais protegidas? É nesse prédio ou nessa periferia? Sem dúvida no prédio. Essas pessoas que moram aqui nesse prédio, sem dúvida, estão se isolando. Agora, essas pessoas da periferia, não. Primeiro, por quê? Porque a condição econômica e social delas não permite esse isolamento. Então, o risco que elas estão correndo é muito maior, né? Fora as desigualdades que elas vivem, o risco que elas estão correndo de morte nesse contexto de uma epidemia é infinitamente maior do que essas pessoas que habitam esse prédio de luxo, né? Então, daí a gente vê que uma sociedade onde nós temos um nível alto de desigualdade social, isso quer dizer que nós temos uma dificuldade enorme de boa parte da população em ter acesso aos serviços básicos. Um momento como esse de uma epidemia, o efeito que essa epidemia causa é muito mais forte, né? É muito mais intenso. E a gente vê a dificuldade hoje das pessoas se isolarem, é uma dificuldade do próprio isolamento, que já é difícil, né? A gente ficar trancado na nossa casa, a gente está impedido de sair por conta da transmissão, né, do Covid-19, e além de tudo, quem pode? Imagina uma família que mora numa casa que tem só 2 cômodos e que tem 8 pessoas morando. Como é que elas vão se isolar? Que elas não têm dinheiro, elas não têm como receber seu salário, que elas ganham seu salário na rua, trabalhando na rua. Como que é a condição delas? Né? Então, é bem complexo isso. E nesse momento que a gente está vivendo, é que a gente percebe o quanto as desigualdades elas ficam muito mais acentuadas, muito mais visíveis. A gente liga a TV e diz assim, qualquer pessoa pode morrer no coronavírus, todos nós estamos sujeitos a isso. Claro que sim. O nível de transmissão é muito alto, né? Então, mas quem de fato está mais no risco? Claro, os profissionais de saúde que estão lidando diretamente estão tendo que trabalhar, e vários outros profissionais, né? Por causa desses serviços que precisam ser ofertados, mas as pessoas de classe mais baixa, de periferia. Imaginem o coronavírus, a transmissão do coronavírus numa periferia do Brasil. Como essa transmissão ela vai ser muito mais rápida. E como essas pessoas que já têm dificuldade em ter acesso à saúde, elas vão ter mais dificuldade ainda, porque o sistema de saúde vai estar sobrecarregado agora. Então, uma série de elementos que a gente percebe que no momento de crise, como essa que a gente está vivendo, as desigualdades elas ficam muito mais acentuadas e elas trazem efeitos muito mais intensos, muito mais fortes, né? Então, até o processo do isolamento, até o processo da manutenção da vida, até o processo de proteção das pessoas, né? As pessoas que estão numa condição econômica melhor, elas vão estar mais protegidas, né? Infelizmente. E como a maioria da nossa população é uma população mais pobre, então os efeitos que isso vai causar na nossa sociedade vão ser efeitos muito intensos, né? E aí, para a gente pensar um pouquinho também, eu trouxe essa charge da Mafalda, em que ela diz assim, ela está conversando lá com a amiguinha dela, e aí a amiguinha dela fala, ora, você não entende que são pobres porque querem? Use a cabeça, sua tonta, use a cabeça. Aí Mafalda, meu Deus, pense nos barracos onde eles moram, naquelas porcarias de móveis, nas roupas que eles usam. Você não percebe que, além de ganharem pouco, ainda tem a mania de investir em coisas de má qualidade, que eles sempre vão ser pobres. Então, olha aí, ó, né? Nessa charge, a gente percebe como a noção da amiga da Mafalda é muito equivocada, né?
É como se o pobre fosse pobre porque ele escolheu ser pobre. Será que é mesmo? Será que nós escolhemos ser pobres? Será que a maioria da população brasileira escolheu ser pobre? Escolheu estar em condições inferiores? Escolheu estar em condições de difícil acesso à educação, à saúde, né? A todos os elementos básicos de moradia, de transporte? Será que nós escolhemos isso? Isso não é uma escolha, isso é uma realidade. E para que se mude essa realidade, tem que haver mudanças em inúmeros elementos sociais, né? Então, todos nós gostamos de ser bem tratados, todos nós gostamos e queremos ter uma vida mais confortável, uma vida melhor, né? Será que o pobre, ele é pobre só porque ele quer, porque ele não tem força de vontade, porque ele não gosta de trabalhar, né? De fato, isso não é verdade. São as condições que são dadas a ele, né? Que torna essa vida, né, muito mais complexa, que torna muito mais difícil a saída dessa pobreza, a saída dessa condição, né, de vida mais complicada. Então, a gente tem que ver as condições. Será que nós temos a mesma condição de igualdade? Né, para que a gente possa, pelos nossos próprios méritos, conquistar lugares melhores na nossa sociedade, né? Tem um conceito que a gente escuta muito dentro da sociedade capitalista, a sociedade que nós vivemos, que é o conceito de meritocracia. E meritocracia significa o quê? Você conquistar pelo seu próprio mérito, de uma maneira mais informal. O conceito seria esse: você conquistar, realizar suas conquistas pelo seu próprio mérito. Mas será que nós podemos falar de meritocracia em uma sociedade em que as pessoas estão em condições diferentes, em condições desiguais? Será que nós podemos usar esse conceito de meritocracia para pensar, por exemplo, um aluno que quer muito ser médico, quer fazer o Enem, quer entrar para o curso de medicina? Aquele aluno que estuda na escola pública e aquele aluno que sempre estudou nas melhores escolas que são privadas do país, né, boa parte delas, e que tem uma condição econômica muito boa. Quem é que vai estar em condições de conquistar essa vaga? Será que é porque esse aluno da escola pública ele é burro, ele é desinteressado, ou porque as condições dele não são favoráveis? E ele escolheu isso? Então, esse conceito de meritocracia, nós só podemos utilizar quando nós estamos tratando de iguais. Porque aí sim, quando a gente tem as mesmas condições, onde as pessoas podem ter as mesmas condições de saúde, de educação, aí sim elas podem ser tratadas pelo seu mérito. As conquistas delas podem ser vistas pelo seu próprio mérito. Numa sociedade com desigualdades enormes, a ideia de meritocracia ela é muito distante da nossa realidade, né? Então, isso é importante que a gente também tenha em mente para a gente pensar e entender essa realidade brasileira, a nossa própria realidade, né? Bem, aí a gente vai ver algumas tipologias. A gente viu lá o conceito de desigualdade social, agora vamos ver alguns tipos, né, de desigualdade. Se as desigualdades sociais são aspectos complexos e envolvem muitas dimensões da sociedade, nós podemos categorizar eles, que quer dizer o quê? Classificar eles em alguns tipos de desigualdade. A primeira que eu trouxe aí é a desigualdade de gênero, né? Primeiro que a gente começou a falar a desigualdade econômica, que é a desigualdade mais visível, aquela que é mais presente, é aquela que a gente consegue identificar com mais clareza, né, na nossa sociedade. A gente pode usar esse termo mesmo, é aquela que tem mais visibilidade, aquilo que está mais visível na nossa sociedade. Mas ela é a que está mais visível, não quer dizer que ela é a única, né, desigualdade. Então, nós temos aí a desigualdade de gênero. Essa desigualdade de gênero, nós estamos vendo a relação de gênero, né? E como essa condição do gênero nos coloca em situações de desigualdade, seja a mulher, seja também as pessoas homoafetivas, porque isso também tem a ver com gênero, né? E aí, olha só,
E a gente vai pontuar muito nessa questão da mulher, porque é uma discussão bem forte hoje, né, na nossa sociedade, e nós percebemos o quanto essa desigualdade afeta diretamente as mulheres, seja na questão do trabalho, na questão da formação, nas atividades domésticas, na representação social. E como nós temos culturalmente uma sociedade patriarcalista, e aí nós já trabalhamos um pouco esse conceito. O que é o patriarcalismo? É uma sociedade que se organiza, que se estrutura a partir da representação masculina de poder. Aonde a representação masculina é a que detém o maior poder dentro da sociedade. E esse poder ele vai estar em várias instâncias, na família, no trabalho, na economia, na formação, nas pequenas relações, né? E isso faz com que haja uma desigualdade de gênero. Né? O gênero masculino nessas sociedades patriarcalistas estão sempre em condições de vantagem muito maior do que o gênero feminino. E aí eu trouxe 2 imagens para a gente pensar isso. A mulher lá, né, se casando, toda com vestido de noiva, se olha para o espelho e se depara o quê? Nossa, agora eu vou ter toda uma responsabilidade sobre a casa. Né? Vou me tornar uma do lar, uma mulher que além do trabalho, e hoje a gente tem muito essa discussão, né, que além do trabalho, as mulheres também têm ainda a obrigatoriedade de dar conta de todos os afazeres e as atividades domésticas. Então, por que as mulheres é que tem que ter essa representatividade? Por que só cabe a elas essa relação com o trabalho doméstico? Porque nós vivemos numa sociedade que nos colocou nessa condição. Isso foi uma construção social. Isso não tem a ver com o fato de sermos mulheres, mas sim uma estrutura que a sociedade construiu que nos colocou nesse lugar. E aí hoje nós estamos questionando esse lugar, né? Muitas discussões que nós temos hoje, a mulher indo para o mercado de trabalho, a mulher tendo uma formação também, querendo não só se casar e ter a representatividade da família, algumas mulheres que não querem ter filhos e que querem focar mais na relação com o trabalho, ou seja, ela vai deixar de ser mulher por conta disso, né? Ela vai deixar de ter uma representatividade menor, né, de mulher. Então, todos esses aspectos são importantes e fundamentais para a gente pensar essas relações, para a gente pensar um pouco essas representatividades e esse processo de desigualdade que se estabelece ao longo do tempo, que hoje é muito presente também. E é presente, nós estamos discutindo para tentar produzir essa mudança. A gente pode pensar, mas nós não tivemos mudanças nessa questão das mulheres? Sim, tivemos algumas conquistas. Mas, mas é bom a gente frisar que essas conquistas, elas não nos foi dada. Né? O próprio termo diz, né? Conquista. As mulheres brigaram e brigam por ela. Isso não foi nos dado de mão beijada. Né? E como nenhum direito social é dado de mão beijada, se a gente for pensar a história, o processo histórico das mudanças sociais, elas se deram a partir de conflitos de várias naturezas. Né? Então, é importante que a gente tenha um pouco essa dimensão também, que a gente entenda isso, que essa luta ela é constante. Né? Essas mudanças elas só estão acontecendo e aconteceram porque nós tivemos conflitos e pessoas que estavam ali questionando e provocando essas mudanças em diversas esferas. Nós ainda estamos passando por esse processo, né? E aí eu trouxe essa outra charge que diz assim, pai, o que é o machismo? Aí vem a meninazinha, machismo é a ilusão que algumas pessoas têm, não se mete, Fê, isso é papo de homem. Olha só, né? Isso a gente percebe muito no nosso cotidiano. Né? Como as mulheres elas são interrompidas, como as mulheres não é dado a elas o poder da fala, ou quando essa fala ela é descaracterizada. Quantas vezes a gente vê a realidade de uma mulher falando, né? Quando uma mulher fala, é porque ela é louca, é porque ela é desequilibrada, né? Ou essa mulher está lá no mercado, na sua relação com o trabalho,
ela fala algo que é pertinente, que é importante, mas ela não é ouvida porque quem está falando é uma mulher. Aí quando vem um homem e fala a mesma coisa que a mulher está falando, aí, sim, é verdade. Aí todo mundo escuta, todo mundo acolhe, todo mundo questiona, todo mundo pensa, né? Então, esses elementos do nosso cotidiano estão muito presentes na nossa sociedade. Estão presentes dentro da nossa casa, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações afetivas, dentro do nosso espaço de trabalho. E isso gera uma desigualdade muito grande. Isso faz com que, por exemplo, nós temos cada vez menos mulheres em postos, né, de liderança, em postos de chefia, mesmo essas mulheres tendo formação e tendo competência muito melhores do que determinados homens. E então, o fato dela não ter conquistado muitas vezes pelo fato dela ser mulher. E tem a questão da violência doméstica, que é um outro aspecto também muito, muito forte, que tem a ver com esse processo de desigualdade de gênero, que faz com que a ideia de que o homem tenha um poder maior e que possa oprimir, violentar esse corpo feminino, não é que ele vai estar sempre numa condição de inferioridade. Então, todos esses aspectos são frutos de uma desigualdade de gênero. Em outra aula a gente vai discutir melhor isso. Aqui é para a gente entender esses tipos de desigualdade, mas a gente vai ter uma outra aula que a gente vai falar especificamente sobre essa questão da desigualdade de gênero. Aí a gente vai avançar um pouquinho. Aí nós temos um outro tipo de desigualdade, ainda falando sobre as tipologias, a desigualdade racial, né? E que é muito forte na nossa sociedade, e que a gente vê casos o tempo todo em relação à violência, em relação a postos de trabalho, em relação à representatividade social. E quando a gente está falando de desigualdade racial, se a gente trouxer para a gente falar sobre o Brasil, nós estamos falando do racismo, né? Os efeitos que o racismo traz para a nossa sociedade. E o racismo traz, ele é fruto dessa desigualdade racial, desse contexto histórico, social e político que o Brasil foi construído e que ainda permanece. E aí eu trouxe duas imagens, né, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Tem uma aqui, ó, Camilo, vamos apostar corrida até a Fê? Claro! Aí o Camilo Pesidinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. Olha só, a Fê está do lado de um policial. E por que não é que o Camilo, que é negro, diz que não é seguro ele correr? Né? Porque a gente está lá no nosso imaginário, na estrutura da nossa sociedade, que o negro é bandido, que o negro é perigoso, que as pessoas negras são pessoas menores, são pessoas ou que estão na vulnerabilidade, somente na vulnerabilidade, seja ela econômica, social e política, e também na relação com a violência. Então, é algo muito incrustado na nossa sociedade e que isso é um efeito dessa desigualdade racial que tem um cunho também histórico, social e político. E que em um outro momento, na nossa segunda aula sobre as desigualdades, a gente vai falar sobre a desigualdade racial e lá a gente vai tratar de muitas coisas, para a gente entender um pouquinho o que é o racismo e entender os efeitos que o racismo tem. A gente viu que esses tempos estão acontecendo muitos movimentos nos Estados Unidos acerca por conta de um episódio, né, que aconteceu, e creio que todos vocês devem ter visto, porque está muito forte, está tendo uma repercussão muito grande, muitos movimentos muitos movimentos nos Estados Unidos e que está se reverberando no mundo por conta da morte de um negro, um policial, que ficou com o joelho pressionando o pescoço, né, até esse negro chegar a falecer. E aí isso desencadeou uma série de movimentos e uma série de ações da comunidade negra lá nos Estados Unidos. E isso tem um efeito também aqui no Brasil, um efeito no mundo inteiro, que traz a gente a pensar sobre essas questões. E aqui, todos os dias, crianças negras são assassinadas nas periferias, pessoas negras são assassinadas. Eu trouxe essa outro cartaz que diz aí, ó, 51% da população do Brasil é negra.
e a outra metade tem o dobro de oportunidades. Se 51% da nossa população é negra, por que os negros é que estão na condição de vulnerabilidade social, econômica e política na nossa sociedade? Tem algo de errado aí, né? Tem algo aí que não está batendo. Então, tem algo para a gente pensar. E a gente vai discutir isso melhor na nossa segunda aula, tá bom? Aqui do Pré-ENEM, na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre desigualdade racial. E lá a gente vai trazer muitos pontos, muitos aspectos que a gente vai desenvolver melhor. Vamos avançar aí para outros tipos de desigualdade. Nós temos aí a terceira, que é a desigualdade demográfica, que tem a ver com região, né? Países, região, se a gente pensar, por exemplo, o Brasil é um país continental, o Brasil é um país que tem um território muito grande, e nesse território nós temos várias regiões, né? E por conta da representação social histórica das nossas regiões, nós temos ali desigualdades, e que tem a ver com a região. Por exemplo, como é que os nordestinos são vistos, né? No restante do Brasil? Como é que os nordestinos são representados, né? Geralmente como uma coisa só, enquanto a gente sabe que no Nordeste tem uma série de estados, nós que somos nordestinos, uma série de estados com culturas diferentes, com práticas diferentes, com elementos bem diferentes, mas, no entanto, para o restante do Brasil é como se fosse uma coisa só, e sendo visto também de uma maneira inferior. A partir desse conceito, desse aspecto de desigualdade demográfica, nós temos também um conceito que representa muito essa desigualdade, que é a xenofobia. Xenofobia, xeno vem de estrangeiro e fobia de aversão. É aversão a estrangeiro, a estranhos. Estranhos tem a ver com cultura, com sociedade, com cultura, né? E a xenofobia ela não está presente só no Brasil. A xenofobia ela vai estar presente em muitos países europeus que historicamente foram os países que produziram uma série de colônias, que exploraram uma série de países, que escravizaram os africanos, né? E, portanto, criaram toda uma estrutura de xenofobismo. Hoje, a questão acerca dos refugiados, né? Que são pessoas que vêm de países do Oriente Médio por conta de guerras e uma série de coisas, e como eles são tratados em outros países. Eu trouxe duas charges que falam bem disso, né? Essa primeira a gente vê, né, uma pessoa branca abraçando a Europa como se a Europa fosse, né, o centro da civilização mundial e que fosse o melhor povo, o mais civilizado, né, e, portanto, os demais fossem inferiores, e aí eles se protegem, eles se afastam, eles têm dificuldade em aceitar, né, esses estrangeiros, e tem uma série de discussões em torno disso, né, que geram uma série de desigualdades e que fazem parte de discussões que representam o mundo todo, né, que não estão só no Brasil, mas estão também no mundo. E aí eu trouxe também uma outra imagem que diz aí, ó, que tem a ver com a nossa condição de nordestinos, né? Muita indignação por parte dos paulistas xenófobos. Olha, mas garantiram que não ia faltar água. Como vamos afogar nordestinos desinformados agora? Né? Isso é uma charge, claro, que mostra um pouco como os nordestinos são tratados, né, lá na região sul. São vistos como inferiores, como menores, né? E isso é um processo de desigualdade. É uma desigualdade que é muito forte e é muito presente, né, no mundo e também no Brasil. E aí a gente também tem a quarta desigualdade, que é a desigualdade geracional, né, que é uma desigualdade. O que é geracional? Vem de geração, então é uma desigualdade relacionada à idade. E aí nós podemos trabalhar com duas categorias que sofrem muito essa desigualdade, que é a categoria da infância, o infantil, o adolescente e o idoso. E aí eu trouxe duas charges para deixar isso bem claro, né, para reforçar muito essa questão da desigualdade geracional. Olha aí, se fizer isso de novo, eu chamo seu pai.
Aí uma pessoa, calma, é criança. Aí vem uma criança negra, ladrão, redução da maioridade penal já, chama a polícia, pega, pega. São duas crianças, mas que por conta da cor delas e da condição econômica delas, elas são vistas de formas diferentes. Um é tratado como criança e o outro não, né? Então essa desigualdade geracional, ela também é afetada por outras desigualdades. Isso é bom a gente também lembrar. Essas desigualdades a gente categoriza, a gente cria essa classificação, mas não quer dizer que elas não estão ali imbricadas, que elas não se relacionam. Elas se relacionam umas com as outras. Né? Aqui a gente viu nessa charge que nós temos aí dois tipos de desigualdade, tanto essa desigualdade que tem a ver com a questão da infância geracional, como também uma desigualdade racial. A gente vê ali primeiro um menino branco e ali um menino negro, e que esse menino branco é tratado como criança quando faz algo errado, já o menino negro não, né? Então aí a gente já percebe, e eu trouxe essa charge justamente para a gente perceber que essas desigualdades, elas se relacionam, né? Elas não estão isoladas, né? Elas têm um processo de se relacionar também. E aí essa outra charge diz assim, é que minha família gosta muito de mim e acaba exagerando no carinho. Cof, cof, vê que aí é uma violência que se produziu contra o idoso. E aí é importante a gente ver que o Brasil, nós temos um índice altíssimo de produção de violência contra idosos. E essa violência, na maioria das vezes, é uma violência produzida, né, produzida pelos parentes, né? E aí isso torna isso muito mais intenso, muito forte. E isso gera uma série de desigualdades, uma série de elementos de desigualdades na nossa sociedade. Aí nós vamos ver um pouquinho sobre o contexto brasileiro, né? A gente falou sobre os tipos de desigualdade, e aí eu elenquei alguns tipos para a gente pensar um pouquinho, e aí agora a gente vai pensar um pouco o contexto brasileiro, a nossa realidade enquanto Brasil. A gente falou muito disso, mas a gente vai focar agora em pensar a questão da desigualdade aqui no nosso país. E aí eu trouxe duas imagens, e aí eu trouxe essa questão. Como essas imagens podem representar desigualdades sociais no Brasil? Né? Como que essas imagens podem fazer com que a gente veja, né, consiga representá-las dentro da nossa realidade? Eu trouxe uma que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui, né? Tem a ver com o Enem de 2020, que todos vocês irão fazer. Espero que já tenham se inscrito. Quem conseguiu, espero que todos tenham conseguido se inscrever. E que está uma polêmica, né, do adiamento sobre o Enem por conta da pandemia. Por quê? Porque as condições de estudo, de acesso à educação são diferentes, né, para boa parte da nossa população. A gente vê isso muito forte aí, ó, nessa imagem. A gente vê um menino de uma condição social, econômica muito melhor do que a do outro garoto, então ele tem condições de assistir aulas online, ele tem uma casa estruturada, ele tem acesso a uma série de elementos de tecnologia que fazem com que a relação dele com a preparação para o Enem tenha condições muito melhores do que esse aluno que provavelmente é um aluno da escola pública, assim como a gente, que tem dificuldade a ter acesso, que não tem uma estrutura que favoreça a você continuar estudando sem ser presencialmente. Então, será que esses dois sujeitos estão em condições iguais? Será que eles estão em condições de igualdade para prestar o Enem? Será que o Enem, nesse sentido, ele vai ser justo? Que é aquela discussão que a gente estava fazendo lá no início da nossa aula. Será que o Enem ele vai conseguir dar essa igualdade social que é tão importante na relação com a educação? E a gente pode pensar, a partir da fala do nosso secretário, do nosso ministro da Educação, que falou que o Enem não é para reparar justiças ou desigualdades sociais. Efetivamente não, mas a educação e o Enem é um instrumento
da estrutura da nossa educação. A educação, ela vem como um instrumento de organização social, de dar acesso, e esse acesso faz com que a gente tenha, né, uma mudança na sociedade. E, além de tudo, a educação é um direito de todos nós, está lá na nossa Constituição. E, por ela ser um direito, ela precisa ser garantida. Então, se o momento da pandemia, essa garantia mínima, ela não pode ser ofertada por uma série de elementos, porque as nossas escolas públicas não têm a mesma estrutura que as escolas privadas e que os nossos alunos, né, da escola pública não têm as mesmas condições econômicas e sociais para estudar só em casa, né? Então, esse Enem não vai ser justo, ele não vai produzir justiça, né? Então, isso é algo para a gente discutir e pensar. E essa outra imagem tem a ver, né, é algo para a gente pensar sobre a questão da formação também, né? Você vê a imagem aí de um cérebro aprisionado, né? E uma pessoa fazendo silêncio, né? Pedindo provavelmente um silêncio. Isso quer dizer o quê? Que é uma sociedade que impede, que aprisiona, né, a possibilidade de pensar, a possibilidade de se construir estruturas científicas, sociais, porque nas sociedades, no mundo que nós vivemos agora, nós só podemos nos desenvolver se nós estivermos ligados à ciência. Sem isso, não há possibilidade de desenvolvimento. Então, se eu impossibilito, se eu construo uma sociedade que não dá acesso a essa estrutura da ciência, isso vai fazer com que os nossos cérebros estejam aprisionados. Então, a ideia é a gente pensar um pouco sobre isso. O quanto é importante, né? E a ciência está ligada à questão da educação. Se nós não tivermos uma boa educação, se nós não tivermos uma boa estrutura educacional, um bom acesso, né, nós não vamos ter uma sociedade com o mínimo de igualdade. Nós não vamos romper todo esse processo de desigualdade que é tão presente, tão forte na nossa sociedade. E aí eu trouxe mais uma charge, né, e que tem muito a ver com o contexto que a gente está vivendo, que é esse contexto da Covid. E agora as máscaras como um elemento importante para que a gente possa combater a transmissão do coronavírus, da Covid-19. Mas será que todo mundo tem acesso a isso? Né? Aí essa charge mostra isso. O problema das máscaras está resolvido. Olha só, uma família que não tem condições de usar máscaras e que estão fazendo essas máscaras de qualquer jeito. Será que essas máscaras elas vão de fato proteger essa família? Essa imagem representa como os efeitos do Covid-19 atuam de diferentes formas, sobretudo em sociedades com grandes desigualdades sociais. Isso quer dizer que os efeitos dessa pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, são efeitos muito diferentes quando a gente fala em classe, quando a gente fala em desigualdades, deixam a ver muito forte toda essa questão da desigualdade na nossa sociedade. Então, é uma realidade que nós estamos vivendo e que está fazendo com que as desigualdades se tornem muito mais visíveis agora, né, na condição em que estamos por conta da Covid-19. E aí, um desses elementos, né, da desigualdade que a gente está falando e que tem a ver com o Brasil, esses efeitos muito se dá por conta dessa desigualdade econômica que é gigantesca. E aí, para a gente fortalecer e entender melhor isso, eu trouxe o mapa da pobreza no Brasil de 2017, essa fonte é do IBGE, e aí mostra um pouco a proporção das pessoas abaixo da linha da pobreza. E como isso, né, é um número enorme, gente. E quando a gente se depara com esses dados, a gente consegue entender por que as desigualdades são tão intensas. A gente se depara com essa problemática das desigualdades. E a gente começa a se perguntar por que elas existem? Por que o Estado brasileiro não consegue dar conta de minimizar, de diminuir essas desigualdades? Por que nós temos tantas pessoas abaixo da linha de pobreza? E essa linha de pobreza, ela não quer dizer só uma questão econômica. A linha de pobreza é um critério, né, que ele abarca vários aspectos.
abarca a questão econômica, abarca a questão do acesso à educação, abarca a questão do acesso à saúde, abarca a questão da moradia, do saneamento básico, da condição de gênero, abarca a questão da violência, abarca uma série de problemáticas e aspectos que estão ligados com as desigualdades, as diversas desigualdades que nós temos. Então, aqui, ó, pessoas com rendimento de até R$ 406 por mês estão abaixo da linha de pobreza, segundo critérios do Banco Mundial. Isso são 26,5% da população estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, 10,2 bilhões mensais seriam necessários para erradicar a pobreza do Brasil. E aí a gente vê que, por exemplo, nas regiões do Brasil, a região sul é menor que 15%, né? A região que é mais rosinha, que é a região centro-oeste, de 15% a 30% da população estão nessa abaixo dessa linha de pobreza. Na região rosa, que pega aí, ó, o Nordeste, né? Boa parte do Nordeste, e pega lá o Acre, ó, né? De 30% a 45% da população está abaixo da linha da pobreza. E aí, nessa parte, ó, marrom, que está inclusive o Maranhão e o Piauí, né? E vários estados da região sul, maior que 45% da população. Então, imaginem aí, né? Essa região norte, uma parte do Nordeste e os demais Nordeste são o maior número de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Então, é muita gente. A relação de desigualdade que o Brasil tem é enorme, é gigantesca. Isso faz com que a gente tenha problemas de diversas naturezas e problemas que nos colocam num processo de desigualdade muito forte, muito latente na nossa sociedade. E aí eu trouxe aqui algumas indicações, a gente já está finalizando a nossa aula. Eu trouxe algumas indicações de vídeos que vocês podem aí acessar na internet. São vídeos que estão lá disponíveis no YouTube. Né? Tem são pequenos documentários. Tem a Ilha das Flores, que vai falar um pouquinho sobre a questão do consumo e como o consumo está muito ligado à questão das desigualdades, o acesso a determinados produtos. É bem legal esse documentário. Tem esse outro que é ótimo, gente, Brasileiros Guerreiros, a Desigualdade Social no Brasil, que fala um pouquinho sobre essa questão da força do brasileiro, né? Como o brasileiro é resistente, é forte, mas isso é bom, mas isso traz elementos muito complicados e complexos, porque essa fortaleza ela se construiu a partir, né, e se constrói a partir das desigualdades. Isso tem efeitos muito ruins para a nossa sociedade, né? Tem efeitos muito perigosos. É interessante a gente dar uma olhada nesse esse documentário que é muito bacana. E tem um outro documentário que é o Vida Maria, que é um curta, ele é pequenininho e vai falar um pouco dessa questão da desigualdade em relação à educação, né, educacional. É um vídeo bem bacana, ele é um vídeo que é um desenho e mostra bem essa questão. Então, é uma indicação de vídeos para que vocês, nesse processo da pandemia, nessa quarentena, vocês possam ir lá dar uma pesquisada e pensar melhor sobre esses conceitos que a gente está trabalhando. São indicações para que vocês possam fortalecer mais essas discussões que a gente fez aqui na nossa aula. E aí eu trouxe também algumas sugestões de leituras. Esses livros estão em PDF, se vocês forem pesquisar lá na internet, botar lá no Google o nome e procurar o PDF desses livros, vocês vão encontrar disponíveis, então vai ajudar que vocês possam ler também e vai ajudar vocês a entenderem esses conceitos. O primeiro é esse livro sobre o autoritarismo brasileiro, que é da historiadora Lilia Schwartz. Nossa, esse livro é muito bom, gente. Tem aqui um capítulo que fala sobre o racismo, fala sobre a questão econômica da formação do Brasil e os efeitos disso e como está ligado a essa ideia de autoritarismo, das relações de poder e político. Então, é um livro que nos ajuda a pensar muito o Brasil que nós temos hoje a partir da nossa estrutura histórica e todos os efeitos ao longo dos tempos que a gente tem sobre essa questão das desigualdades. E aqui tem algumas desigualdades que a gente trabalhou aqui, quem quiser se aprofundar, é um texto bem fácil de ler,
bem gostoso da gente entender, a escrita dele, então é bem legal. E esse outro texto de um sociólogo chamado José Murilo de Carvalho, e que é um livro clássico para se pensar a formação do Brasil a partir dessa noção de cidadania. Cidadania no Brasil, longo caminho, ele vai trazer alguns aspectos, e a gente discutir cidadania está muito ligado ao que a gente está discutindo, né, sobre desigualdade. Se nós tivéssemos um país em que a cidadania ela fosse exercida, né, minimamente exercida, nós não teríamos tantas desigualdades como a gente tem hoje. Então, é um livro bem interessante para a gente pensar todo esse processo de construção de cidadania. Só para a gente ter uma ideia, a cidadania no Brasil é algo muito recente. Nós só viemos a ter uma noção de cidadania com a Constituição de 88, e a gente não tem nenhum terço da aplicabilidade da Constituição na nossa realidade. De 88 até agora, nós não conseguimos nem um terço do que a nossa Constituição constrói, os parâmetros que a nossa Constituição constrói acerca da cidadania. A gente pode citar um exemplo que a gente vê todos os dias e que nós estamos dentro desse exemplo, que é a questão da própria educação. Como a educação ainda, que é um direito, que está lá como um direito de todos, mas que não é acessível ou que não tem a mesma, né, qualidade para que todos possam romper com essa questão dessa desigualdade de formação. Então, esses 2 livros são muito bons para vocês entenderem um pouco melhor essa questão das desigualdades sociais, esse aspecto das desigualdades, para a gente entender um pouco melhor essa nossa realidade. E aí, eu queria deixar aqui um abraço a todos, e que quem puder, fique em casa, tentem se proteger o máximo possível, tentem aproveitar esse tempo para estudar, se dedicar um pouquinho mais, para que vocês consigam estar um pouco mais preparados para essa questão do Enem, tá bom? Um abraço a todos e todas, e que a gente possa se encontrar na nossa segunda aula, e que a gente possa se encontrar presencialmente, que eu estou com saudade de dar aulas e olhar para vocês, né? Dar aula aqui online tem vantagens, mas eu acho mais desvantagens, é melhor a gente estar pessoalmente. Então, até breve, fiquem em casa, né? E até mais.